Projetos sanitários. O que é um projeto sanitário predial? É um conjunto de plantas e especificações que descreve o caminhamento da rede de esgotos, de uma edificação e os elementos que a compõem. Então, esse projeto vai mostrar onde passam os tubos de esgoto, onde se localizam as caixas, onde fica a fossa séptica, caso exista, se tem algum outro dispositivo intermediário, as conexões, né, do sistema e todos os elementos que compõem a rede de esgotos. Predial, tá? Como eu falei no assunto passado, nesse curso de vocês, o foco são os projetos de dentro da edificação, certo? Os projetos prediais. Os projetos urbanos, projeto da cidade, já é um outro assunto para um outro curso, tá? Não o curso de edificações, já seria o curso de saneamento, na área técnica. No nível superior, tanto o projeto predial como o projeto urbano faz parte do curso de engenharia civil, tá? Então, no caso de técnico, ele é dividido em setores, né? O projeto predial fica para o curso de edificações e os projetos urbanos para os técnicos de saneamento. Isso com relação a instalações hidrossanitárias, tá? Quais são as partes do projeto sanitário? Nós temos a planta baixa e temos a planta de detalhes. A planta baixa é uma vista superior de uma edificação, onde se observa o caminhamento e o diâmetro das tubulações e a localização dos elementos da instalação sanitária. Então, é uma vista superior, por onde você vai ver os tubos, as caixas, o sistema de tratamento, as conexões, tudo visto de cima, tá? Numa escala 1:50, geralmente. Plantas e detalhes. Mostra os detalhes das ligações de esgoto dos aparelhos sanitários, como a ligação do lavatório, a ligação do bidê, da bacia sanitária, da pia de cozinha, do tanque. Mostra os detalhes de construção das caixas de gordura, da fossa séptica, do sumidouro, do filtro anaeróbio, das caixas de inspeção. Quais são as partes da instalação sanitária? Então, o que eu falei anteriormente são as partes do projeto, né? A parte do planejamento. E quais são as partes da instalação em si? Nós temos o esgoto secundário, o esgoto primário e a ventilação. O esgoto secundário é a parte da instalação onde não existe a presença de gases fétidos. O que são esses gases fétidos? São gases mal cheirosos, gases que vêm da fossa séptica, do sistema de coleta de esgotos da cidade. Então são gases que incomodam as pessoas, né? Porque tem grande presença de metano e o cheiro é muito forte. Então, essa parte do esgoto não tem a presença desses gases. São partes do esgoto que não tem gases. E o esgoto primário é a parte da instalação onde existe a presença de gases fétidos. Então, já é a parte que é ligada ao vaso sanitário, a parte que é ligada a mictórios, a parte que é ligada aos elementos que têm mau cheiro, tá? E a parte do esgoto secundário é ligada ao chuveiro, é ligado ao lavatório, tá? São elementos que não têm mau cheiro. Ventilação. São tubulações que permitem o escape dos gases fétidos do esgoto primário e também mantém a pressão atmosférica dentro das tubulações, quando das descargas nos aparelhos sanitários. Então, a função da tubulação de ventilação é fazer com que esses gases fétidos escapem para a atmosfera. Tá? Se você não colocar uma tubulação de ventilação, os gases vão tentar sair pelas peças sanitárias, vão tentar sair pelo lavatório, vão tentar sair pelo ralo do chuveiro, pela caixa, diversas caixas que tem no sistema, pelo tanque de lavar roupas. Então tem que ter essa tubulação de ventilação para permitir o escape desses gases fétidos. E também manter a pressão atmosférica dentro das tubulações. Porque senão, principalmente em edifícios, quando se dá descarga, a velocidade do fluido é de tamanha
grandeza que pode causar subpressões dentro das tubulações, tá? Então, pressões negativas. Então, é necessário que você mantenha as tubulações dentro das pressões atmosféricas. Aí um desenho mostrando um esquema do projeto sanitário de um banheiro. Nós temos aí um banheirozinho, né? Temos aqui um lavatório, temos aqui um bidê, que não é mais utilizado hoje em dia. Temos aqui um vaso sanitário e aqui o box do chuveiro. E esses tracinhos são os tubos, né, de esgoto, visto de cima. Então aqui tem o tubo que sai do vaso sanitário. Aqui eu tenho uma peça, esse círculozinho, chama-se caixa sifonada. Nós vamos ver depois o que é isso. Vê que da caixa sifonada em diante, o traço é um traço cheio e forte, tá? E aqui do vaso também é um traço cheio e forte. Isso aqui indica que é tubulação de esgoto primário. Então todo esse trecho aqui tem gases fétidos, gases mal cheirosos. E note que após aqui a caixa sifonada, antes dela, tem uns traços interrompidos. Então tem um traço interrompido vindo do bidê, um traço interrompido vindo do ralo do chuveiro, um traço interrompido vindo do lavatório. Então aqui é o esgoto secundário, é a tubulação que não tem gases mal cheirosos, não tem gases fétidos. E aqui esse traço pontilhado é a tubulação de ventilação, que vai fazer com que os gases fétidos que estão aqui no esgoto primário possam escapar para a atmosfera. Então como é que é isso? Isso aqui é ligado a um tubo vertical, chamado coluna de ventilação, que sobe além do telhado, vai passar pelo menos uns 50 centímetros do telhado e permite que esses gases fétidos escapem para a atmosfera. Então é importante que a localização desse tubo não seja perto da janela de um vizinho, por exemplo. Você tem um telhado, digamos que o vizinho tenha uma casa com a janela de frente para o local onde você vai colocar a coluna de ventilação, e os gases fétidos do seu banheiro vai todo para a janela do vizinho, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso, a localização dessa coluna de ventilação, tá? Também tem que ter esse cuidado. Aí um esquema tridimensional de um banheiro também, onde mostra aqui o tubo de queda. Esse tubo de queda, ele leva o esgoto para o pavimento térreo. Então ele coleta de vários pavimentos, caso seja uma edificação de vários pavimentos, e leva para o pavimento térreo todo o esgoto. E de lá é direcionado para as caixas e para a rua ou para um tratamento particular. E aqui esse outro tubo, paralelo ao tubo de queda, é a coluna de ventilação, que aqui no caso essa coluna é só para gases, tá? Então o gás vem aqui do esgoto primário, escapa e é conduzido lá para cima da cobertura, onde vai escapar para a atmosfera. Aqui dentro do banheiro eu tenho a tubulação que vem do vaso, que é o esgoto primário, né? Que vai aqui para o tubo de queda, ela é ligada diretamente no tubo de queda. Essa tubulação tem que evitar conexões, tem que ser o mais reta possível. Aqui tem a saída da caixa sifonada, que também é esgoto primário. E aqui da caixa sifonada, ela recebe o esgoto do ralo do chuveiro, recebe o esgoto do bidê, caso exista bidê, e o esgoto do lavatório. A caixa sifonada, ela tem um fecho hídrico interno a ela, que isola os gases fétidos no esgoto primário. Por isso que não tem gases fétidos no esgoto secundário, porque a caixa sifonada ela faz com que os gases não consigam passar para cá, porque tem uma coluna de água que evita que esses gases consigam atravessar para o esgoto secundário, tá? Então esse equipamento aqui chama-se caixa sifonada. Aparentemente no banheiro de vocês veem lá tipo uma grelha de ralo comum. Muita gente acha que é um ralo, um simples ralo, mas ali é uma caixa sifonada. Geralmente, se você encontrar no seu banheiro dois ralos, duas grelhas de ralo, uma das grelhas é a caixa sifonada e a outra grelha é o ralo do chuveiro, tá? Outra classificação dos esgotos são os trechos chamados ramais de descarga, que são tubulações que saem dos aparelhos sanitários. Então, aqui, apesar de ser esgoto primário, também tem uma denominação de ramal de descarga, porque é um trecho que sai de um aparelho sanitário. Aqui, saindo
do lavatório é um esgoto secundário, né, porque não tem gases fétidos, mas também é um ramal de descarga, porque é um trecho que sai do aparelho sanitário. Aqui, saindo do ralo do chuveiro, é um esgoto secundário e também um ramal de descarga. Tá? Então, são classificações independentes. Tá? Eles podem ser esgoto primário e secundário, mas também podem ser ramais de descarga, ramais de esgoto e outras denominações que vamos ver depois. O que é um ramal de esgoto? São tubulações que recebem contribuições dos ramais de descarga. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um ramal de descarga vindo do lavatório, um ramal de descarga vindo do ralo do chuveiro, um ramal de descarga vindo do bidê. Então, quando esses três ramais de descargas se unem na caixa sifonada, o trecho de saída aqui é um ramal de esgoto. Tá? Então, o ramal de esgoto ele recebe contribuições de ramais de descarga. Tá bom? Então, aqui, saindo do vaso, é um ramal de descarga e aqui continua sendo ramal de esgoto. Tá? Porque ele só vai ter outra denominação posteriormente que eu vou mostrar como é. Tá? Aí vem aqui a caixa sifonada, que eu já falei para vocês o que é um dispositivo que, através de um fecho hídrico, isola os gases fétidos no esgoto primário, não permitindo que o mau cheiro saia pelos aparelhos e ralos. Ele também é chamado desconector. Então, todo equipamento que isola os gases fétidos é chamado desconector. Nós temos os desconectores chamados de caixa sifonada e sifões. Então, nós temos um sifão também no lavatório, temos um sifão na pia da cozinha, tá? Temos sifões em outros... No próprio vaso sanitário tem um sifão, dentro do vaso sanitário, também é um desconector ali dentro do vaso sanitário. Aqui um esquema mostrando o que é ramal de descarga e o que é ramal de esgoto. Aqui, ó, aqui veio de um equipamento, é um ramal de descarga. Aqui veio de outro aparelho sanitário, é um ramal de descarga. Aqui também é um ramal de descarga. Aqui a caixa sifonada é um desconector, né? E aqui a junção dos ramais de descarga dá origem a um ramal de esgoto. Ligando ao ramal de esgoto eu tenho um ramal de ventilação que liga a coluna de ventilação que leva os gases mal cheirosos lá para além do telhado, né? Para a atmosfera. E aqui o tubo de queda que vai coletar o esgoto vindo do banheiro, da cozinha, né? Vai ter outra ligação da cozinha, da área de serviço. E tem outros tubos de queda, não apenas um tubo de queda em cada apartamento, tá? Não necessariamente tem um só tubo de queda, geralmente tem 2, 3. Tubo de queda é tubulação vertical existente nos prédios de 2 ou mais pavimentos, que recebe contribuição dos ramais de esgoto e dos ramais de descarga. Então, você pode ter um tubo de queda recebendo contribuição de ramais de esgoto e também de ramais de descarga. Quer ver um exemplo? Se você tem uma varanda num apartamento que tem um ralo, geralmente tem um ralo na varanda para lavar, né, de vez em quando a varanda. Aquele ralo ali é um equipamento, né? Então, a ligação dele para um tubo de queda é um ramal de descarga e a saída dele é um tubo de queda que vai levar toda essa água de todas as varandas, né, daqueles apartamentos que estão sobrepostos até o pavimento térreo, tá? Então, também pode ter ligações para o tubo de queda de ramais de descarga. Subcoletor, tubulação horizontal que recebe contribuição de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. Então, o subcoletor ele já está no térreo, é uma tubulação horizontal, e aí ele vai receber os tubos de queda ou ramais de esgoto, caso os ambientes estejam no térreo. Então, se for uma casa térrea, você vai receber, o subcoletor vai receber a contribuição de ramais de esgoto, né? Já um prédio de pavimentos, de vários pavimentos, vai receber contribuições de tubos de queda e às vezes também de ramais de esgoto, caso tenha um banheiro no térreo, né? Na sala de festas, no salão de festas. Geralmente tem 2 banheiros, um banheiro masculino e um banheiro feminino. Então o esgoto desses banheiros do salão de festas são ramais de esgoto, né? A saída de esgoto dali. E vai para onde? Para o subcoletor, que está lá no térreo. A caixa de inspeção
é uma caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações. São usadas também para a junção de tubulações, ou quando o comprimento de um subcoletor for maior que 12 metros. Então, no térreo, aqui nos subcoletores, né, que são as tubulações horizontais, nós não colocamos conexões. Então você vê que aqui, ó, no banheiro do apartamento, eu uso curvas, eu uso junções, tá? Mas no térreo eu vou usar caixas de inspeção. Essas caixas de inspeção, elas têm a função de fazer mudança de direção, de unir dois tubos, de diminuir o comprimento de trechos. Por exemplo, tem um comprimento maior que 12 metros, eu coloco uma caixa de inspeção intermediária, e ela serve, além de fazer essa união das tubulações, também, como o nome está dizendo, a inspeção, fazer a desobstrução, caso entupa, né? Para olhar se está funcionando. Você tira, quando você, no início da obra, você constrói tudo e vai fazer o teste. Aí você liga todas as torneiras e vai ver se a água do esgoto está passando por todas as caixas direitinho, se a declividade que você deu nos tubos foi suficiente, tá? Então ela serve para inspecionar o sistema. Caixa de passagem tem a mesma função da caixa de inspeção. Elas são usadas para junção de tubulações ou quando o comprimento do subcoletor for maior que 12 metros. A diferença da caixa de passagem para a caixa de inspeção é que a caixa de inspeção ela fica com a tampa aparente no piso, tá? Então, se você vai precisar abrir o sistema, você visualiza a tampa da caixa de inspeção, ali que está rente ao piso. Já a caixa de passagem, as tampas são enterradas, então elas não são visíveis. Elas são usadas em áreas onde a estética predomina. Então, onde você não pode mostrar uma tampa de caixa de esgoto, então você coloca enterrada. Aí essa caixa de inspeção enterrada chama-se caixa de passagem. Mas é muito mais prático que as tampas estejam aparentes, né, para facilitar. Quando não for possível você colocar a tampa aparente, aí você põe ela enterrada, aí vai se chamar de caixa de passagem, não caixa de inspeção. A caixa de gordura é uma caixa detentora de gorduras provenientes de pias de cozinha e áreas de serviço. Então, toda saída de pias de cozinha e, caso seja necessário, de áreas de serviço, você põe caixas de gordura para deter a gordura ali, para que a gordura da lavagem dos pratos, dos alimentos, não passe para todo o sistema, porque senão ela vai aderir às paredes dos tubos e vai diminuir a seção do tubo, diminuindo a capacidade de fluxo daquela tubulação. É como se fosse o nosso colesterol das veias, né? Então, quando a pessoa tem um colesterol alto, a gordura do colesterol vai aderindo nas paredes das veias, né? das nossas veias, e vai dificultando a passagem do sangue. A mesma coisa é isso aí. A gordura na tubulação de esgoto, ela vai aderindo e vai chegar a um ponto que vai fechar de tal forma que vai passar com dificuldade aquele esgoto. Então, para evitar isso, se coloca uma caixa de gordura logo próximo à saída da pia da cozinha. E por que áreas de serviço? Porque às vezes tem em casas, né, muitas donas de casa preservam a cozinha e lavam as panelas e pratos na área de serviço. Então, já prevendo isso, é interessante também colocar uma caixa de gordura na saída do tanque da área de serviço, ao invés de uma caixa de inspeção, né? Coletor predial é o trecho da tubulação compreendido entre a última contribuição de esgoto e o coletor público. Ou seja, você tem uma casa, né? Aí você tem lá no fundo a cozinha, aí tem a caixa de gordura, aí vem o sistema, vem lá o subcoletor coletando todo o esgoto, aí passa, tem um banheiro, coleta o esgoto do banheiro, aí passa, tem outro banheiro, coleta o esgoto do outro banheiro, aí na frente tem o último banheiro. Aí quando você conecta esse último banheiro, aí daí em diante, depois dessa última contribuição, esse trecho é denominado de coletor predial, tá? Essa denominação que eu estou passando para vocês é importante porque cada trecho desse tem um método de cálculo diferente. Você vai entrar numa tabela diferente. Então você tem que saber o que é ramal de descarga, o que é ramal de esgoto, o que é subcoletor, o que é coletor predial, para poder dimensionar correto. Porque se você achar que aquele trecho é
um tipo de elemento e não seja, você vai estar dimensionando de uma forma incorreta, tá? E o seu projeto pode estar comprometido, tá bom? Aqui um desenho mostrando os trechos. Aqui a pia da cozinha, aqui eu tenho a saída da pia da cozinha para a caixa de gordura. Note que está logo próximo à pia da cozinha. Então aqui sempre tem que ter uma caixa de gordura. Aqui uma área de serviço, onde eu não estou colocando uma caixa de gordura, porque aqui eu não tenho previsão de que vai se lavar pratos aqui. Então eu estou considerando tanque de lavar roupa normal, né? Sem lavar prato. Então eu ligo diretamente para uma caixa de inspeção. Aqui eu tenho um ralo sifonado ligado aqui esse tubo que vem do tanque de lavar roupas. Aqui eu tenho o banheiro, né? Eu tenho a saída do vaso direto para a caixa de inspeção. Tem aqui a saída da caixa sifonada interligando no tubo do vaso. E tem aqui o tubo que vem do lavatório ligando na caixa sifonada. E aqui a tubulação do ralo do chuveiro ligando na caixa sifonada. Tá? Daqui eu tenho um trecho chamado subcoletor e aqui o coletor predial. Aqui, na verdade, eu poderia considerar tudo isso aqui como sendo coletor predial. É daqui para cá porque a última contribuição é essa, né? Então aqui não seria subcoletor, tá? Seria coletor predial mesmo. Mas vocês vão ver que o dimensionamento de coletor predial e subcoletor é a mesma coisa. Por isso que existe uma confusão, às vezes, para certos autores, considerar o trecho depois do ramal de esgoto, de 2 ramais de esgoto, um subcoletor e não coletor predial, tá? Aqui um desenho de uma caixa sifonada. A caixa sifonada, ela tem as entradas de 40 milímetros e a saída de 50 milímetros ou 75 milímetros, tá? Aqui em cima, essa parte, essa grelha, fica nivelada com o piso. E vai entrar água de lavagem aqui e as águas que vêm das peças de utilização. Do lavatório, do chuveiro. Então são trechos que não tem água com mau cheiro, né? Aí aqui dentro vai ficar a água que vem por aqui, fica acumulada aqui dentro da caixa e evita com que o mau cheiro que vem de cá, aqui está ligado aqui na tubulação do vaso, evita que esse mau cheiro passe para os trechos do esgoto secundário e saia pelo lavatório e saia pelo ralo do chuveiro. Tá? Aqui uma caixa de inspeção. A caixa de inspeção tem entrada e uma saída. Tá? Essa caixa é feita de alvenaria ou concreto. Aqui a tampa da caixa pode ser uma tampa menor ou a tampa pode ser completa, inteira. Pode ser uma tampa de concreto mesmo, em vez de uma tampa de ferro. E importante na caixa de inspeção, a saída da caixa de inspeção tem que estar rente com o fundo. Não pode ter nenhum dente aqui, tá? Porque senão vai acumular sólidos aqui e vai ficar mau cheiro aqui dentro da caixa, apesar de essa tampa ser vedada, mas qualquer falha na vedação da tampa, o mau cheiro vai sair pela caixa. Então se ela tiver com a saída rente ao fundo, sempre vai vir água aqui e vai lavar o fundo da caixa e não vai deixar nenhum detrito aqui apodrecendo e causando mau cheiro dentro da caixa. Aqui é uma caixa de inspeção de PVC, ela já é comprada pronta, você coloca no nível, interliga a entrada e a saída, tem 3 entradas e uma saída, muito prática e tem uma vida útil bastante interessante. Tá? É aconselhável, inclusive, instalar ao invés de uma caixa de alvenaria, que com o tempo vai começar a danificar as paredes, vai começar a umedecer e vai começar a vazar para o solo. Já a caixa de PVC ela é estanque, né? Não vaza para o solo, né? Evita a contaminação do solo. A caixa de gordura, aqui como me perguntaram aí, a caixa de gordura em planta, esse desenho de cima. Aqui é a entrada e a saída, tá? E aqui a caixa de gordura em corte. Aqui é a entrada e aqui é a saída. Note que no meio da caixa tem um anteparo aqui, uma parede, onde o fundo dessa paredezinha é elevado, tem uma passagem aqui de 10 centímetros por baixo.
O que é que acontece aqui? O esgoto vem da pia da cozinha, começa a encher, aí vai chegar no nível desse tubo de saída. Ou seja, aqui vai ficar tudo cheio de água e de gordura, tá? Aí o que acontece? O mau cheiro não consegue passar aqui para a pia de cozinha. Então a caixa de gordura, ela é um desconector, né? Ela também é sifonada, tá? Então não precisa colocar uma caixa sifonada para proteger de mau cheiro na ligação da caixa de gordura, porque ela já é sifonada. E a gordura, como é que vai reter a gordura? Como aqui vai estar cheio de água, nivelada com a saída, sempre que vier aqui a água da pia da cozinha, a gordura, como ela é mais leve do que a água, vai ficar sempre aqui por cima, tá? Por cima, por cima. Só que se você não limpar, vai chegar um momento que essa gordura vai subir, subir, subir e vai atrapalhar a saída desse tubo, tá? Aí vai começar a água sair pelo esgoto da pia, da cozinha, com dificuldade. Aí o pessoal, a pia da cozinha está entupida. Na verdade, não é a pia da cozinha que está entupida. Muitas vezes é a própria caixa de gordura, que está cheia de gordura e precisa ser limpa para permitir que a água escoe por aqui e vá embora, né? Então, de 3 em 3 meses, é interessante abrir a tampa, limpar, depois vai dar de novo. Tira a gordura e considere essa gordura como sendo resíduo sólido. Aqui é um outro modelo de caixa de gordura. Aqui eu tenho a entrada, aqui a saída. Note que a saída é feita com tubo de PVC com um joelho, levando o tubo até próximo ao fundo, deixando aqui um espaço de 10 centímetros entre o tubo e o fundo da caixa. Aí, o que acontece aqui? Parecido com aquele outro. A água vem da pia da cozinha, vai enchendo e vai nivelar com a saída. O mau cheiro que vai vir aqui pela saída, tentando ir aqui para a entrada, não vai conseguir por causa da água que está aqui. Da mesma forma, a gordura vai acumular, acumular, acumular e vai chegar aqui em cima e vai entupir a entrada. Aí você precisa abrir a tampa e tirar essa gordura e considerar ela como resíduo sólido, tá? Aqui é uma caixa de gordura de PVC, ela já vem com a cestinha, então essa cestinha serve para você tirar a gordura, né? Então, de 3 em 3 meses você abre a tampa de PVC também, que é hermeticamente fechada, puxa com a alça a cestinha, aí como ela é uma cestinha perfurada, a água do esgoto vai ficar aqui dentro e você vai ficar só com a gordura em si. Aí você põe no saco plástico e descarta como resíduo sólido. E o dimensionamento? Como será o dimensionamento do nosso projeto? Eu vou só mostrar umas tabelas aqui, mas nós vamos usar as tabelas na aula que vem, tá? Então essa norma aqui, a 8160, é que trata do dimensionamento dos sistemas prediais de esgoto sanitário. Os ramais de descarga, eles são dimensionados por essa tabela aqui, ó, tabela 3. Então aqui eu tenho as peças, né, os aparelhos sanitários, bacia sanitária, banheira, bebedouro, bidê, e aqui eu tenho os diâmetros mínimos. Então, os ramais de descarga são dimensionados pelo diâmetro mínimo. Então, não precisa calcular, é só atribuir esses diâmetros dessa última coluna aqui para cada peça dessa. Por exemplo, pia de cozinha residencial, qual é o diâmetro mínimo? 50 milímetros, tá? Então, toda a saída de pia de cozinha tem que ser no mínimo 50 milímetros, tá? E aqui eu tenho um número de unidades Hunter de contribuição. É um número estatístico de contribuição de esgoto para cada peça dessa. Então esse número vai ajudar a calcular os trechos seguintes, porque você vai ter esse número acumulado de trecho em trecho, que vai nos dar os diâmetros seguintes dos trechos do ramal de esgoto, do subcoletor e do coletor predial, tá? Então, aqui, para aparelhos não relacionados na tabela 3, usa-se a tabela 4. Então, pode ser que no seu projeto, o aparelho que você quer calcular, colocar o diâmetro, né, não tenha nessa lista. Mas aqui estão todos, né? Caso apareça, você vai usar essa tabela 4 aqui. Como? Porque se não tiver lá, é um aparelho que foi criado, uma novidade, né? Um equipamento que foi idealizado agora recentemente. Então o fabricante vai dizer qual é o diâmetro de saída do esgoto. Aí, então você vai considerar o diâmetro sugerido pelo fabricante e aqui ao lado vai ter a unidade Hunter, que é aquele número estatístico que você vai considerar
para dimensionar os trechos seguintes. Os ramais de esgoto são calculados por essa tabela 5 aqui. Você vai ter o somatório de unidades Hunters e daí você vai chegar ao diâmetro. Tá? Porque o ramal de esgoto é o quê? É a junção de 2 ou mais ramais de descarga. Então, se eu tenho vários ramais de descarga e na tabela 3 eu tenho os números de UHC, né? Se eu somar os números de UHC que chegam naquele ramal de esgoto, eu vou ter aqui um total de UHC que vai me levar a um diâmetro. Então, um diâmetro específico para aquele ramal de esgoto. Tá? Os tubos de queda é por essa tabela 6. Tubo de ventilação, aqui eu tenho duas tabelas. Eu tenho a tabela 1 para a distância máxima para a caixa sifonada e tenho o dimensionamento, os diâmetros dos tubos de ventilação. Vamos ver isso na prática depois no cálculo. Tá? O coletor predial e os subcoletores é feito o dimensionamento pela tabela 7. O coletor predial deve ter diâmetro nominal mínimo de 100 mm, ou seja, nenhum coletor predial pode ter diâmetro mínimo de 100 mm, ou seja, o último tubo de saída da casa tem que ser no mínimo 100 mm. Tá bom? No dimensionamento do coletor predial e dos subcoletores em prédios residenciais, deve ser considerado apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro, para a somatória do número de unidades Hunters de contribuição. O que quer dizer isso aí? Se for um prédio residencial, por exemplo, um edifício de apartamentos, você não precisa somar aquele número estatístico de todas as peças. Basta você usar o número da peça de maior contribuição, que é o vaso sanitário, né? No caso de casas e apartamentos. Então, isso aí não é obrigatório. Caso você queira economizar no seu cálculo, você pode usar esse trecho da norma, que considera apenas o vaso sanitário para o cálculo dos subcoletores e coletores prediais para prédios residenciais. Se for um prédio comercial, se for um prédio industrial, não pode usar esse trecho aqui, tá? Só para prédios residenciais, casas e apartamentos. Nos demais casos, devem ser considerados todos os aparelhos contribuintes para o cálculo do número de unidades Hunters de contribuição. Então, a tabela 7 é essa aqui. Você tem a declividade, tá, do tubo e aqui você tem o número de unidades Hunters e aqui ao lado os diâmetros. Tá? Nós vamos ver isso com mais detalhes no cálculo de um projeto, tá? Na aula que vem.